Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 4 de Carta a Hebreus. E é isso, vamos que vamos. Esse canal onde aqui você lê um capítulo da Bíblia por dia. Estamos avançando. Hebreus é uma carta um pouco mais longa, mas vamos chegar ao final dela. Vamos começar orando e aí a gente já parte para a nossa leitura. Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada pela oportunidade de ler a Tua Palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor é bom, misericordioso, pelo acesso que nós temos. Sabe, Deus, por todas as coisas que aprendemos, por tudo que o Senhor faz em nós e fora de nós, por todas as pessoas que se achegaram nesse tempo, sabe, Deus, se inscreveram no canal. Obrigada, Deus, porque nós somos pessoas das quais estamos falando, queremos conhecer a Tua Palavra, quer viver eficaz, entendemos isso, Deus, queremos praticá-la, queremos sermos pessoas que são chamados como verdadeiros cristãos. Então, capacita-nos, molda nossa mente, nosso coração, nos conduz ao lugar onde o Senhor quer que nós cheguemos com tudo isso. Em nome de Jesus é o que eu oro, te peço entendimento, sabedoria na minha vida, na vida dos meus irmãos ao lermos este capítulo de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá, então vai dizer assim: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque, quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como Ele mesmo disse. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. Pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte em alguma parte das Escrituras Sagradas: no sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois por meio de Davi no trecho das Escrituras já citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus em toda a criação. Tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso,
tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. É isso, capítulo 4, então. E o que a gente vai ver ao longo do capítulo, né, é falando sobre esse descanso, né, que o povo hebreu não conseguiu chegar até ele, mas mais tarde, né, depois que Josué já havia conquistado a terra, depois que eles já haviam se estabelecido, esse ainda não parecia um descanso, porque mais tarde Davi veio falar de outro descanso. Enfim, e nós sabemos tudo o que aconteceu. Eles de fato tiveram ali o seu tempo de curtir aquela terra, de ver, né, o trabalho, o fruto do seu penoso trabalho, né, de desfrutar um pouquinho, mas ainda cheio de cheios de questões, né? Então parece que a gente nunca chega a esse dia de descanso, a esse tempo de descansar e aproveitar, né? Os aposentados que o digam. Tem aposentado que eu vejo que, tipo, eles já estão cansados do tal do descanso. Mas é um descanso diferente, né, gente? Então, se a gente... Ixi, esqueci meu brinco. Se a gente... Deus não, o autor de Hebreus, então, tá falando que para nós há um outro descanso, né? Há um descanso eterno, há um descanso, não um descanso assim, né, desse estado de letargia, mas um descanso no qual, né, de todas as nossas aflições, dores, desconfiança, guerra, medo, enfim. Hoje em dia, por mais que a gente tire assim, vá para Maldivas, ainda assim nós temos algumas questões conosco, no qual Deus quer nos... Deus quer que nós entremos nesse descanso completamente, né? Descanso de mente, descanso de alma, descanso de espírito, descanso de corpo, né? Nós não sabemos como será esse tal desse descanso, né? Já que nós sabemos, como dizem algumas partes das escrituras, que nós seremos governantes, né? Daquilo, das cidades, da grande Jerusalém ali. Mas enfim. E aqui também tem aquele famoso versículo, né? Que vai falar lá no versículo 12, que é: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Bom, eu acho que aqui não tem muito o que se falar. Em seguida, o autor vai começar a falar ali sobre Cristo e o grande sacerdote, mas eu vou deixar essa conversa um pouco mais para frente, porque ele vai falar isso, acredito que nos próximos capítulos, vai trazer ali uma comparação também com o rei Melquisedeque, né, o rei de Salém, que também era sacerdote, que Abraão entregou ali o seu dízimo, mas a gente consegue entender um pouco melhor sobre isso nos próximos capítulos. Deus nos dê graça para falar sobre isso, porque é um tanto difícil de compreender, assim como o livro de Hebreus, né? Mas vamos caminhando. Deus nos permitiu chegar até aqui. Ele não irá falhar. E para fechar,
Se você gosta desse tipo de conteúdo e conheça alguém que gosta, compartilha com essa pessoa. Abençoe, estamos quase chegando a 100 inscritos no canal de maneira orgânica, tá, gente? Nem a minha família eu peço pra se inscrever, eles se inscrevem. Não sei nem se eles são inscritos, não dá pra saber. Então é isso. Aproveita e curte, comenta se for possível, que aí a gente tem um alcance maior e aí a gente vai crescendo, né, no entendimento da palavra, que é o nosso objetivo aqui. Amém? Vou acabar hoje bem mais cedo do que sempre, mas normalmente eu tô acostumada aí a passar muito do horário, então hoje ficamos por aqui. Boa quarta-feira, Deus abençoe. Tchau, tchau.